A leitura. Bom, a gente começa hoje o terceiro texto de estudo desse bimestre. Tem mais dois, além desse, mas também nós estamos no início de outubro, então a gente tem até o final do mês. Acredito que vai dar tempo dentro do nosso planejamento para a gente completar os textos desse bimestre. E aí a gente faltar só o último, né, que seriam os meses de novembro e dezembro. Esse texto fala sobre a alegria. O que é alegria? Nós a experimentamos como um sentimento, mas ela também deveria ser considerada como uma energia, como uma manifestação viva e dinâmica da vida, à qual podemos nos abrir, desculpa, e que podemos invocar, uma energia com a qual podemos cooperar e que também podemos cultivar em nós mesmos. Então, a alegria aqui é muito mais do que um sentimento, né? É uma energia que pode ser cultivada e com a qual a gente pode também cooperar com quem está ao nosso redor. Ela é uma das características da nova era e está intimamente interrelacionada com as outras características já mencionadas. Ela é tanto um efeito quanto uma causa delas e ajuda em sua realização. A modalidade positiva, a unidade, síntese, universalidade, o dinamismo e a vivacidade intensa são todos naturalmente alegres. Inversamente, a alegria estimula e fomenta a união, interação harmoniosa, reunião em grupos e cooperação. Ela é vivificadora e intensificadora. Ajuda a assumir uma atitude positiva. É naturalmente radiante e útil para a extroversão. Então, aqui já tem muitas pistas do quanto a alegria é importante para a gente, né? E o quanto é importante que ela seja estimulada em nós. A alegria também está naturalmente relacionada com tudo o que é novo, inicial, germinante, jovem. Todos conhecemos a espontânea alegria da criança. E sempre há certa alegria ao empreender um novo projeto ou aventura e ao prospectar e criar algo novo. Atualmente, no começo da nova era, olhamos adiante com uma elevada expectativa, um esperançoso e alegre senso de potência do futuro. Durante a era precedente, a era de peixes,
a ênfase foi colocada frequentemente numa medida exagerada no valor espiritual do sofrimento, como um fator purificador e transmutador que ajuda ao desenvolvimento espiritual. Mas a natureza e o valor espirituais da alegria sempre foram reconhecidos nas religiões antigas e também admitidos no cristianismo original. São Paulo falou sobre o reino de Deus como, entre outras coisas, alegria no Espírito Santo. Por outro lado, é bom estar ciente de que a alegria, como todas as outras características e qualidades, também pode ter seus exageros e perigos. Um deles é o indevido apego à alegria e, assim, uma busca egoísta por ela. Outro é deleitar-se na alegria e, assim, ficar estático. Toda condição alegre, interna ou externa, tende a nos deixar contentes e, portanto, inertes. Mas, felizmente, do ponto de vista espiritual e para o real benefício humano, tal condição de contentamento e satisfação raramente ocorre completamente. E quando ocorre, nunca é duradoura. Há algo, desculpa, na natureza essencial do homem que lhe permite permanecer contente por muito tempo e ficar estático. E não lhe permite, perdão, permanecer contente por muito tempo e assim ficar estático. Essa insatisfação foi bem expressa por Harry Overstreet. Então, antes da gente ler a citação do Harry, tem alguns pontos bem importantes, né, para a gente falar sobre alegria. Então, além de ser um sentimento, é uma condição de espírito. A gente costuma dizer, por exemplo, que alegria é diferente de felicidade. Felicidade é algo que a gente busca externamente e que, em geral, está relacionado às condições externas que eu vivencio. Alegria é um estado de ser, é um estado de espírito, é uma condição da alma. Então, esse é um ponto importante, né? Quanto mais próximos do nosso eu real, mais uma sensação de alegria a gente experimenta. Aqui o texto chama também atenção para um excesso de apego ao sofrimento, especialmente na era de peixes, e a gente vê ainda algumas religiões que colocam uma ênfase no sofrimento como um purificador, que também é importante num dado momento, mas também é importante que a gente saiba que essa não é a única condição para uma purificação espiritual e um desenvolvimento da consciência. É importante a gente lembrar que a alegria está relacionada com a criança por conta da espontaneidade, por conta de exercer algo novo. Então, sempre que a gente se conecta com algo novo, sempre que a gente se permite realizar novas coisas, novos empreendimentos, naturalmente em nós uma alegria do início da jornada se apresenta. Então, aqui também o texto chama a atenção para a gente não ficar buscando uma alegria também externamente, senão a gente cai naquilo que eu falava, de buscar uma felicidade e não cultivar um estado de alegria. E aqui, depois, logo, a gente vai falar, eu vou ler essa citação do Harry Overstreet, onde ele fala sobre a inquietação, a insatisfação do ser humano. O homem alcançou um nível em que um tipo de alegre insatisfação é a suprema satisfação. Com o homem, um novo tipo de felicidade entrou no esquema da realidade. A felicidade de ter uma previsão do superior e ir incessantemente em direção à sua realização.
Esse trechinho faz parte do texto The Enduring Quest. E, além do Harry Overstreet, outros autores, ao longo da nossa cultura e civilização, já se referiram sobre uma divina insatisfação, né? É um componente interno provocado pelo nosso próprio eu superior que nos tira desse lugar de contentamento. Então, sempre que a gente, em alguma medida, acessa ou conecta ou estimula ou invoca o nosso eu superior, ele provoca em nós uma divina ou alegre insatisfação. O que é isso, Paulo? É um movimento interno, algo que talvez até provoque em nós uma certa angústia no sentido de movimentar, de ir em direção cada vez mais a esse eu superior. Então parece que a gente sabe que sempre tem alguma coisa a mais. E aí é a nossa própria alma, o nosso próprio eu superior provocando essa sensação, de modo que a gente continue um movimento cada vez maior de autoconhecimento, de busca por esse eu superior. Tudo bem até aqui? Alguma partilha, alguma dúvida? Tudo bem. Tá bom. Uma explanação dessa atitude fundamental ou existencial é sugerida por Alice Bailey em seu livro A Luz da Alma. Talvez fosse bom a gente, não sei se todo mundo conhece esse livro, mas ele é um livro muito especial e ele foi escrito pela Bailey, inspirada pelo mestre DK, pelo mestre tibetano Djwhal e ele foi escrito em cima dos aforismos de yoga do Patanjali. Então, a Alice Bailey pegou todos os aforismos do Patanjali, todos não, mas muitos deles, e aí colocou uma interpretação à luz do esoterismo para esses aforismos. É um livro muito interessante de ser lido, porque ele conecta bastante o pensamento oriental e o pensamento ocidental. Então ela diz: o desejo de felicidade é uma qualidade básica em todos os seres humanos, embora se mostre de maneiras muito diferentes. Baseia-se numa faculdade inerente de discriminação e numa capacidade profundamente arraigada de contrastar a casa do pai e a condição atual do filho pródigo. Então, ah, essa insatisfação é algo que existe em todos nós, a partir da nossa condição atual, do ponto onde cada um de nós se encontra, no nosso caminho, de retorno à casa do Pai, e essa própria nostalgia ou sensação que a gente tem internamente de que em algum momento a gente já esteve nesse lugar de plenitude e a gente também é movido a voltar para esse lugar. Claro que ah, alguns indivíduos um pouco mais avançados nesse caminho de retorno têm essa experiência e essa sensação com maior profundidade. Aqueles que estão na chamada câmara ou sala da experiência possivelmente não experimentarão no nível consciente essa sensação, porque estão aqui naquela busca, naquele anseio por novas experiências. Então também está tudo certo, né? Só é importante a gente saber que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É essa capacidade inerente de bem-aventurança ou felicidade que produz a inquietação e o anseio de mudança que está por trás do próprio ímpeto evolutivo. Então, é essa
sensação interna, né? Essa relação que a gente tem com a bem-aventurança que produz em nós essa divina insatisfação que o autor de cima do texto cita. Ela é a causa da atividade do progresso. A insatisfação com a condição atual baseia-se numa tênue memória de um tempo de satisfação e bem-aventurança. Isso tem que ser reconquistado antes que a paz possa ser conhecida, perdão. Aqui a gente tem também ao longo da nossa cultura e civilização alguns outros autores que falavam sobre isso. Por exemplo, o Platão dizia que a beleza nos conecta ou nos desperta uma sensação nostálgica. Essa sensação de que um dia nós fomos totalmente belos, e não só esteticamente, né? Mas naquele tripé que ele falava muito do bem, do belo e do verdadeiro. Então, o belo é um desses três tripés, né? Uma dessas três bases para aquilo que a gente reconhece como verdadeiramente espiritual. Então, é interessante a gente lembrar que já foi falado sobre isso, né? Em alguns momentos da nossa história, e o quanto a beleza desperta isso em nós, como dizia Platão. E o quanto, quando a gente observa a nossa sociedade como um todo, né? O estágio da nossa humanidade hoje tão autocentrado e tão na busca pela beleza, talvez a gente possa, num dado momento, se desanimar com essa extrema futilidade que é experienciada hoje, especialmente nas nossas redes sociais, mas, ao mesmo tempo, isso pode nos ser um sinal esperançoso de que, em alguma medida ainda inconsciente, a humanidade está buscando cada vez mais esse belo, que ainda está desconectado do bem e do verdadeiro, mas ainda assim talvez traga para nós uma percepção de que isso está em busca e em movimento. Esse desejo de felicidade manifesta-se em diferentes níveis e de diferentes maneiras. O mais elementar, no nível da personalidade, é a busca por prazer, curtição, satisfação física de diferentes tipos. A satisfação dos instintos físicos é totalmente correta em seu lugar. Mas lembremos que nossos instintos pertencem à nossa parte animal. Nós os compartilhamos com o reino animal. Em seguida, há o prazer emocional, o que é chamado de amor. É frequentemente apenas a busca de satisfação emocional. Mas isso também é correto em seu lugar. Desfrutar as dádivas e as coisas boas da natureza é uma correta apreciação delas. É a escravidão do prazer e a busca por ele que é o problema e produz distorção de valores e negligência das fontes superiores do ser. Então, mais uma vez, o Assagioli é muito cuidadoso com as palavras. Percebe que ele não critica, ele sempre inclui e, ao mesmo tempo, desperta em nós um olhar discriminador. Ok, buscar prazer, mas é importante lembrar que ele é só uma faixa da nossa experiência humana. Ok, buscar amor emocional, mas também é importante lembrar que ele é só uma faixa dentro da nossa realidade e possibilidades enquanto ser espiritual. Numa oitava superior, encontramos a alegria, pois ela é essencialmente uma qualidade do eu superior, da alma. A alegria é a expressão da certeza da alma. Na medida em que somos infundidos por ela, estamos alegres. A alegria da alma tem uma qualidade de serenidade, uma nota de permanência, de quietude, que é muito diferente das assim chamadas alegrias da personalidade, tais como a satisfação física, a animação emocional e a realização
dos desejos ou ambições pessoais. Essas não são verdadeiros atributos da alegria. De certa maneira, a alegria indica o grau de união que temos com o nosso eu superior. Ela poderia, de fato, ser chamada de o termômetro que indica a medida de contato ou fusão da alma. Olha que forte. No nível ainda mais elevado, há a bem-aventurança. Essa palavra frequentemente é usada de maneira vaga, mas ela é o padrão arquetípico da alegria. Tudo nos níveis inferiores é um reflexo de algo superior e uma indicação da realização superior. Assim temos o prazer, a alegria e a bem-aventurança em diferentes níveis. O prazer é da personalidade, a alegria é da alma ou eu superior. E a bem-aventurança é referida como a natureza do ser espiritual, o dom da síntese, ou, numa linguagem um pouco mais esotérica, a própria mônada. Dentro dos movimentos do eu sou, seria a divina presença. Ou dentro do espiritismo, aquilo que de fato define o espírito. Toda a comunhão no nível do eu superior é alegre, aqui no nível da alma, né? A consciência grupal e a unanimidade são desse nível e são alegres. A unidade como todo, a universalidade é bem-aventurada. Para citar de novo o livro Luz da Alma, de Alice Bailey, ela diz: a bem-aventurança sempre acompanha a conscientização da unidade, da parte com o todo. E assim a gente termina o nosso terceiro texto sobre a lei da aproximação espiritual, onde a gente fala sobre alegria. E é interessante a gente pensar nisso, porque isso nos remete à ideia de quanto mais nós construímos o nosso Antacarana, quanto mais nós nos aproximamos da nossa consciência espiritual, tanto mais alegres nós nos tornamos. Então, também esse texto rompe com talvez algumas falsas crenças que a gente pudesse vir construindo e recebendo culturalmente da nossa família, da nossa civilização aqui judaico-cristã, predominantemente judaico-cristã, desse apego ao sofrimento. Então, sempre é importante a gente apresentar contrapontos para que a gente vá realmente abrangendo, ampliando a nossa consciência e então a gente experimentando outras possibilidades. Como é que vocês estão em relação a esse olhar sobre a alegria? O que está presente? Tem alguma dúvida? Tem alguma partilha? Não? Eu vou parar então a gravação.